Pronto, estamos gravando aqui a apresentação para aquelas pessoas que não puderem participar nesse momento. Sou também apaixonado, tá, por essa profissão de marketing de rede por um motivo muito especial, né? Ele pode pegar pessoas tão simples quanto eu, acho que não estou aqui de terno e gravata, não sou o cara que fala mais bonito, mas ainda assim conseguir ter grandes resultados, né? Então, essa é uma profissão em que ela vai de fato colocar muito dinheiro no seu bolso, mas a princípio você vai ter que ser transformado de dentro para fora, né? Então, uma vez que você conhece, tem acesso diretamente ao nosso negócio, o primeiro passo que você tem é de desenvolvimento. Então, parabéns por estar aqui nessa apresentação, porque hoje talvez você aprenda muito sobre um mercado que você ainda desconhecia. E a minha missão, né, é ajudar o maior número de pessoas a enriquecerem e viverem, assim como eu e a minha família, os melhores dias de nossas vidas. Mas essa história, como eu falei, começou há mais de 10 anos atrás, principalmente quando eu comecei a fazer uma pergunta para mim mesmo, né, que era o que eu queria para a minha vida, né? Naquela época eu tinha cerca de 21 anos, imagina, um menino ainda começando a vida, ainda sem grandes resultados, mas naturalmente com grandes sonhos, e quando eu me fiz essa pergunta, eu comecei a entender algumas respostas que vinham de mim mesmo. Ou seja, talvez você nesse momento nem você saiba ainda aquilo que você quer para sua vida. Então, se você tiver agora com um papel, com uma caneta, agora é a hora, coloca aí, o que você mais busca para sua vida? De repente, o que você mais quer nesse momento é algo que está te tirando sono. Né? De repente quitar as dívidas. Talvez você esteja devendo o banco, e aí desse jeito você não tem acesso a crédito, você, quando precisa fazer uma reforma, tem que ser sempre pagamento à vista. Talvez você esteja devendo algum amigo, algum familiar, e essa pessoa está falando para todo mundo, e isso acaba te perturbando, não é verdade? Eu vou te falar que eu já estive nesse cenário também, mas eu não cheguei a dever necessariamente o banco, eu devia amigos, e eu passei justamente por essa fase, né, das pessoas comentando, o Leandro está devendo fulano e tal, e isso me incomodava bastante. Talvez o seu motivo hoje seja para se livrar do seu chefe. Talvez hoje você trabalha num lugar onde você não se sente acolhido, talvez você não gosta do ambiente, aquele ambiente tóxico, as pessoas falam mal de um para o outro, falam mal do chefe, o chefe fala mal da equipe, talvez a empresa não te reconheça da maneira como você gostaria, talvez você ganhe abaixo hoje do que você acredita que você merece, então talvez essa seja uma das suas dores, né? Eu já tive essa questão também, porque eu sou um cara que sempre me considerei um pouco fora da curva, sempre quis crescer, e muitas vezes os meus sonhos, eles eram travados, né, justamente por trabalhar com pessoas que não tinham essa visão de progresso. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, né? Ou você tem um sonho de comprar um carro. Talvez não precisa nem ser necessariamente algum carro de luxo, mas um carro confortável para você, para sua família, um carro popular, um HB20 talvez, né? Ou de repente você quer trocar o carro que você tem, já tem um carro, mas tem aquele quadro que não sai da sua mente, aquele carro que está no seu quadro de sonhos. Muitos de nós, né, afinal, brasileiro, a gente foi convencido aí pelo Silvio Santos, né, que a melhor coisa que tem é você ter a sua casa, a casa própria, tão sonhada casa própria, né, talvez nesse momento você mora de aluguel, talvez você more na casa da sogra, talvez a sua vida não tenha acontecido da maneira como você imaginava quando você tinha seus 20 e poucos anos, e hoje um dos seus grandes sonhos seja, assim como era o meu, também ter a sua casa dos sonhos. Talvez você até já tenha alguma casa, mas mora na periferia, quer sair daí, não é um ambiente legal para você, você quer criar a sua família numa região diferente, então talvez ter uma casa seja hoje sim um dos seus sonhos, ou de repente ter uma casa no litoral, enfim, é o seu sonho. Ou eu conheço muitas pessoas, gente, que têm dinheiro, mas não tem tempo, né? Então a gente sempre vê aquela balança, as pessoas vivendo entre ter muitos sonhos e pouco dinheiro e muito tempo, e aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm tempo, né, para poder viver com a família. Então, para você que é pai ou mãe, talvez você se identifique com esse cenário, né, em que você vê naturalmente a sua criança crescer deitada. Você vai trabalhar, ela está dormindo, você volta do trabalho, ela está cansada dormindo também, e você acaba perdendo uma das fases mais importantes, né, da vida diretamente de um pai, assim como parte da vida também do filho. Ou você tem a vontade de fazer uma viagem dos sonhos, eu não sei qual que é a viagem do seu sonho, e eu não estou falando aqui diretamente de Disney, Maldivas, Dubai, nem nada do tipo. Talvez o seu sonho seja assim como o de muitas pessoas fazem parte hoje do nosso negócio, que é simplesmente levar os pais para ver o mar.
Nós temos pessoas hoje que fazem parte do nosso negócio, que moram no interior de Goiás, que moram no interior de algum lugar e nunca sequer teve a chance de ver o mar. Talvez esse seja o seu sonho, não é verdade? E qual que é a grande realidade das pessoas que não se fazem essas perguntas? O que eu quero para a minha vida? O que eu aceito? O que eu não aceito? Eu não aceito mais abrir a minha geladeira e ver a minha geladeira vazia. Eu não aceito mais um relacionamento tóxico. Eu não aceito mais amizades tóxicas. Então, como as pessoas não se fazem essas perguntas, elas vão simplesmente aceitando, elas acabam caindo, né, naquela realidade de 90% dos brasileiros, que trabalham cerca de 40 horas por semana durante 40 anos, para no final, né, desse processo todo viver normalmente com 40% daquilo que já não é suficiente hoje, através do tão sonhado por muita gente, né, o INSS, que significa isso nunca será suficiente, né? E qual que é a grande realidade do que acontece para as pessoas que não se fazem essas perguntas, principalmente na sua fase mais produtiva, né? E ela simplesmente segue aquela música do pagode, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E normalmente, se você não conduz o seu barco, se você não conduz o seu veículo, ele te leva normalmente para onde ele quer e nem sempre é exatamente esse ponto que você gostaria de ir. E o que isso tem de reflexo hoje na vida dos brasileiros, né? Principalmente falando aí de 99% dos nossos aposentados? Bem, provavelmente você tem algum exemplo desse na sua família, talvez na sua própria casa, onde 25% desses aposentados ainda precisam trabalhar, né? Então, às vezes você tem aquela senhora que faz coxinha, vende fora, a pessoa que vende bolo, ou de repente aquele aposentado que começa a fazer corrida de Uber, ou enfim, trabalha com alguma outra fonte de renda, né? Uma renda extra, porque só a aposentadoria não dá conta sequer dos remédios. Isso se essa pessoa ainda não estiver enferma, né? Que os remédios acabam custando muito e você acaba precisando contratar enfermeiros e tudo mais. 28% dos aposentados brasileiros ainda dependem de caridade, de repente de algum suporte do governo, né, e 46% ainda dependem dos parentes. Então imagina você hoje que está nessa casa dos 25, 30, 40 anos, talvez seja pai, talvez seja mãe, e se você não fizer um planejamento, né, para como você vai estar na sua velhice, então muito provavelmente é capaz de você entrar nessa estatística, né? E a pergunta que eu te faço é: você já tem um planejamento para que você não venha fazer parte dessa estatística? E eu posso garantir, sem sombra de dúvidas para vocês, que esses 99% dos aposentados que estão dentro dessa estatística, nenhum deles planejaram chegar na idade que estão e depender dos parentes, depender dos filhos. Imagina você com 60, 70 anos e morar dentro da casa dos seus filhos, junto dos seus netos, às vezes num lugar apertado, né, acaba gerando atrito com a sogra, aliás, com o genro, com a genra, simplesmente porque não se planejaram. Então, as pessoas não planejam chegar nesse momento, mas as pessoas chegam lá por falta de planejamento. Então, hoje você está nessa apresentação tendo a oportunidade de se fazer novas perguntas, né? E 1% apenas dos aposentados têm a tão sonhada independência financeira. E diferente do que aquilo que os brasileiros imaginam, essa independência financeira, gente, não necessariamente significa a pessoa ser rica, multimilionária e nada do tipo. Mas se você tem um custo de vida de R$ 3.000, R$ 4.000, por exemplo, e você tem uma outra fonte de renda que, independente do seu trabalho, te supra isso, R$ 3.000, R$ 4.000, é o que a gente chama de renda residual, essa pessoa já é financeiramente independente. Então, às vezes, se aposentado tem um imóvel alugado, às vezes a pessoa tem ações, fundos imobiliários, algum fundo de pensão que ele construiu na juventude, né? E falando sobre construção de sonhos, coloca aí no papel quanto custa os seus sonhos, né? Por exemplo, Leandro, quem casa quer casa aqui no Brasil, eu estou planejando casar com a minha noiva, estou pretendendo casar aqui com o meu noivo, e a gente queria ter, sim, a nossa casa própria, né? E a pergunta que eu te faço é: quanto custa essa casa? Né? Porque quando eu me fiz essa pergunta, né, eu também cheguei nesses pontos. Por exemplo, eu queria uma casa no valor de aproximadamente 300, 400 mil reais. Eu não sei aonde você mora, que casa, que padrão de casa que você consegue ter, né, diretamente com esse investimento. Mas em São Paulo, 300, 400 mil reais, querido, você não vai morar numa mansão. Você vai no máximo sair da periferia, um pouquinho mais afastado ali, mas custava 400 mil reais em um imóvel dos meus sonhos. De repente, um carro popular que para mim, um HB20 já estava atendendo muito bem, lembrando que hoje um HB20 zero, 1.0 está mais de 80 mil, então 60 mil ali já dava um. Talvez o seu sonho hoje, você já tem a sua casa própria, seus filhos cresceram, e agora você simplesmente quer repaginar, quer mudar aquele quarto de infantil para um perfil mais adulto, para receber algum hóspede. Talvez a sua cozinha precise de reforma, você precisa aí de 60 mil ou fazer uma viagem, eu não sei.
talvez a sua reserva de emergência, eu não sei. E esse é um momento, querido, que eu te convido a colocar isso numa lista, porque essa pergunta ela é importante, não é para mim, porque eu já fiz essa pergunta há mais de 10 anos atrás, mas justamente por você não ter feito isso, nenhum planejamento nos últimos 10 anos, a sua vida está exatamente como ela está agora e talvez não seja aquilo que você esperava estar na idade que você tem hoje. Então, baseado no meu planejamento, eu cheguei num valor aí de 520 mil reais, tá bom? Contando uma casa, um carro, uma reserva de emergência ou talvez uma viagem internacional. Nesse valor de 520 mil, a gente vai simular aqui, tá bom? Uma família que já é estruturada no Brasil, que a gente sabe que a maioria das famílias não vivem isso, né? Que é uma família que tem uma renda mensal de 5 mil reais e ela consegue mensalmente, de uma maneira religiosa, como se fosse o dízimo pessoal, separar 20% do próprio capital, né, do próprio salário, apenas para investimento. E você já deve saber que 99% da população brasileira não investe, não é verdade? Então imagina que essa família tem essa consciência, ganha 5 mil e R$ 1.000 ela separa por mês. Para esse sonho de 520 mil reais, a gente precisaria de quanto tempo, gente? Se são R$ 1.000 por mês, 520 mil de custo, 520 mil reais. Verdade ou mentira? Agora, tem um ponto. Quanto tempo é 520 meses? A gente está falando de 43,33 anos. E é por isso que eu falei para você fazer as suas contas. Quanto deu o seu número? Quanto que é a sua casa dos sonhos, seu carro dos sonhos, a viagem, a sua reserva de emergência, seu fundo de aposentadoria? Quanto custa isso e baseado na sua renda de hoje, quanto tempo você vai levar para realizar? Agora, tem uma conta que eu não coloquei em consideração aqui. O valor dessa casa, desse carro, vai permanecer o mesmo durante os próximos 43 anos? Ou ele vai ser ajustado pela inflação, vai ter taxa de juros, vai ter um monte de coisa que vai deixar o seu sonho ainda mais longe. Verdade ou mentira? Então, justamente agora que você foi confrontado com isso, a pergunta que eu te faço é: fazendo o que você faz hoje, quando é que você vai conseguir tirar os seus sonhos do papel? Ou você vai seguir deixando a vida levar até que ela te leve para algum lugar onde você não tenha mais volta e se arrependa até o fim dos seus dias? Uma vez que você já sabe agora quanto custa seu sonho, você tem a seguinte possibilidade. Uma, você olha para os seus sonhos e fala: cara, impossível fazer esse negócio, impossível chegar nesse número, né? Então eu desisto aqui dos meus sonhos, a minha família vai morar na periferia para o resto da vida, meu filho está lascado, não vou conseguir ajudar ninguém, talvez eu e minha esposa, no final, a gente passe um sufoco danado, tá tudo bem, meus sonhos são muito caros e tanto faz. Se esse sonho ele não é importante para você, essa é a decisão que a maioria das pessoas tomam. Por quê? Porque elas não ousam mais sonhar. Elas já acomodaram a morar num lugar mal cheiroso, a ter uma vida sempre na escassez, com pouca comida, leva o filho no mercado, tem que desviar do setor lá de doces, de brinquedos, porque você não tem condição de pagar. E tem um segundo cenário que eu acredito que se você foi convidado hoje por algum amigo, algum familiar, é onde ele acredita que você se encaixa, que é uma pessoa que tem sonhos e ainda tem vigor, ainda tem vida dentro de você, seu coração ainda bate forte em busca dos seus sonhos. Você ainda não desistiu e não virou parte dessa estatística. Então, o segundo cenário é: você continua mantendo os seus sonhos, mas aí é o cenário que eu escolhi, que é: ou você desiste do seu sonho, ou você aumenta a sua renda, você aumenta as suas habilidades. E é por isso que a gente está aqui hoje. Bom, talvez você já tenha ouvido falar, né, do nosso mercado de perfumaria, cosméticos, perfumaria de bolso, perfumaria fina. Talvez você já tenha até experimentado os nossos produtos, começado como cliente, assim como eu também comecei dentro desse mercado sendo um cliente. Alguém me vendeu o produto, eu gostei da ideia, ele me passou a ideia de ter um negócio próprio e estou aqui hoje falando com vocês 13 anos depois. Esse mercado de perfumaria e cosméticos, só para você saber, o Brasil é o maior consumidor de perfumaria fina do mundo. Detalhe, a gente não está entre as maiores populações mundiais, né? Nós somos o terceiro maior consumidor de cosméticos no geral, onde envolve shampoo, condicionador, hidratantes, tudo que é voltado para a beleza. O Brasil é o terceiro país que mais consome isso no mundo. Detalhe, o primeiro, naturalmente, por poder aquisitivo, são os Estados Unidos. O segundo é a China, justamente pela população de mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, ou seja, 5 vezes mais a nossa população, e o Brasil, né, em terceiro lugar, o povo mais cheiroso do mundo, vamos colocar assim. E, naturalmente, atrás disso, né, existe um grande negócio, onde muitas vezes
vezes eu, você, a nossa família, a gente não está tão atento aí como negócio, a gente está ali apenas como consumidor. Verdade ou mentira? Afinal, eu mesmo tinha um super preconceito com esse mercado, porque eu vi meu pai, minha mãe, ao longo da minha infância, minhas tias, minha avó trabalhando com cosméticos, e eu não via elas fazerem algum dinheiro muito significante. Então eu, na minha adolescência, na minha juventude, eu tinha bastante preconceito com isso, mas naturalmente, quando eu te apresentar o que você vai conhecer aqui, talvez você mude de ideia, assim como eu, e queira também pegar uma grande fatia desse mercado, né? Primeiramente, quem são os donos da nossa marca, né? O Alexandre Maia, o Alex Gomes, são empresários que já tiveram, e têm ainda, inclusive até hoje, mercados, né? Mercado mesmo de bairro, já tiveram lojas de roupa, sites de venda, já tiveram uma série de negócios e olharam para dentro desse mercado, iniciaram, assim como eu, como você também, como executivos há mais de 10 anos atrás, criaram redes em diversas empresas, construíram grandes negócios, identificando o mercado brasileiro agora, de 2023 para cá, um cenário totalmente diferente daquilo que eles conheceram 10 anos atrás. Eles resolveram trazer toda a expertise que eles tinham dentro do mercado de perfumaria e cosméticos, de marketing, de relacionamento, e fundaram a Moments Paris. E para você entender um pouco mais sobre o que é esse mercado, não acho que é alguma coisa fora de outro planeta, que é extremamente difícil de entender. Eu vou dar um exemplo com o próprio mercado, tá bom? Provavelmente você conhece o Mercado Dia, aquele da porcentagem, conhece o Carrefour, o Extra, né, talvez o Pão de Açúcar. E o que essas empresas têm em comum? Todas elas têm um clube de benefício, ou seja, você vai lá, se cadastra no caixa e você tem uma série de incentivos, alguns descontos para consumir a marca própria, não é verdade? Então imagina que você faça a compra lá no Carrefour e todo mês você chega lá no Carrefour, faz a sua compra, chega no caixa e tá sempre lá a Maria Aparecida te atendendo. Todo mês ela te vê, ela fala, olha só, Luciane, eu tô vendo que todo mês você tá aqui fazendo uma compra de R$ 2.000 e agora o mercado, aqui a gente vai fazer um processo inverso, ao invés de fazer a propaganda diretamente em rádio, TV, revista, a gente vai investir na propaganda mais poderosa que existe, que é simplesmente você, que é o nosso cliente. Ou seja, a gente não vai mais trabalhar com revistas de bairro, promoção na internet, nada do tipo. A gente vai investir diretamente em você. O nosso marketing vai ser diretamente você, beleza? Então, uma vez que você se cadastrar aqui no nosso mercado, qualquer produto que você vê aqui dentro, você vai comprar pela metade do preço. Você, Luciane, você se cadastraria nesse mercado sim ou com certeza? Porra, eu tenho certeza que assim como eu fiz, você também se cadastraria. E se de repente a Maria fala para você, olha, e além de você ter esse benefício de comprar pela metade, para qualquer pessoa, familiar, amigo seu que você quiser trazer para o nosso mercado, essa pessoa também vai ter esse benefício estendido a ela e ela também vai comprar tudo pela metade do preço. E o que é interessante? Que a cada vez que você indicar um novo consumidor para cá, para o Carrefour, você vai ganhar uma pontuação sobre a primeira compra dela. Então ela comprou, sei lá, R$ 1.000, você vai ganhar R$ 100 na indicação da primeira compra. E para o resto da vida que essa pessoa fizer compra aqui no nosso mercado, você tem aí também mais 10% de comissionamento sobre todos os pontos. Se ela comprar no próximo mês, no outro, e isso daí para o resto da vida. Você indicaria o nosso mercado para essa pessoa? Sim ou com certeza? E se eu te pagasse para isso? Você indicaria para ela, para 5, para 10 ou para todo mundo? Eu tenho certeza que você, como uma pessoa inteligente, assim como eu já sabia que eu indicava filmes, eu indicava séries, eu indicava Netflix, eu indicava Spotify, eu indicava música, sempre indiquei tudo na minha vida e nunca ganhei absolutamente nada. Então, esse é o nosso mercado trazendo para você, né? Lógico, o Carrefour ele não faz isso. E a pergunta que eu te faço é: se existisse uma empresa que faz esse processo, você que está assistindo aí, você se cadastrava, cara? Comprar pela metade do preço. Tem a possibilidade de também, tudo que tem dentro da marca, como você compra pela metade, se você quiser revender para alguém, você tem aí 100% de margem de lucro. Você se cadastraria? Pois é, o Carrefour não faz isso, o Extra não faz isso, mas a Moments Paris trabalha exatamente dessa maneira. Ou seja, uma vez que você vê o nosso catálogo, uma vez que você vê a nossa prateleira aí de produtos, tudo que você vê, você compra pela metade do preço. Seja shampoo, condicionador, óleos essenciais, que nem esse aqui que eu estou usando agora, que é para quê? Eu estou com o nariz, estava com o nariz ruim, né? E eu estava usando agora justamente esse aqui, né, para ajudar a respirar melhor. De repente, maridão aí ronca que nem uma trombeta, tá tirando seu sono, cara, essa é a maneira mais barata de salvar seu casamento, né? De repente, eu não tô com, tá lá no nosso quarto, né? De repente, para quem tem dificuldade de dormir, a gente tem o de lavanda também. Cara, seu marido fica assistindo o jogo até tarde, coloca lá esse negócio de lavanda, o cara vai dormir tranquilo, você vai dormir tranquilo. Então a gente tem
produtos para basicamente todas as ocasiões, tá bom? Então, falando ainda sobre perfumaria, né, a gente trabalha com perfumaria fina de bolso, ok? Então, nós temos, por exemplo, perfumes de grife, como esse aqui, que é o Invictus Victory, tá? O Invictus original, eu tenho ele, um perfume de mais de R$ 800, e não tem diferença nenhuma, por exemplo, do produto da Moments Paris, que é esse daqui. Só mutar uma pessoa aqui, pronto. Que é exatamente esse produto aqui da Moments Paris, que é um perfume de bolso. Ou seja, gente, quando você sai, você leva um trambolho desse aqui no bolso? Não dá. Você também não leva na bolsa com medo de quebrar, não é verdade? E o que a Moments Paris fez? Ela pensou na ideia de fracionar esse produto aqui. Esse aqui, no caso, é um de 50 ml, tá bom? E esse aqui é um de 15 ml, que é o nosso produto. Você leva para o bolso, você de repente vai entrar numa reunião, você simplesmente vai lá e passa antes da reunião. Você vai entrar num shopping, vai entrar numa loja, e naturalmente a pessoa vai falar: nossa, que perfume maravilhoso. Que perfume é esse? Você fala: olha, esse aqui é o Commander Victory, inclusive eu tenho para venda, né? Então, a gente trabalha basicamente com os perfumes mais vendidos no mundo todo, né? Numa versão miniatura de bolso, com fixação de 6 a 8 horas, dependendo da pele, né? Pode chegar a 12, 24 horas aí, mas a média é cerca de 6 a 8 horas, tá bom? Na minha pele, ele chega a ficar mais, principalmente os mais amadeirados. Inclusive, esse aqui me surpreendeu muito, que é o Aquaboy, né, o nosso perfume. Apesar dele ser um perfume fresco, ele tem uma fixação absurda na minha pele, fica mais de 8 horas, o que para mim é muito forte. Bom, linha capilar, a gente tem uma linha completa de shampoo, condicionador, tem também sabonete líquido com o mesmo cheiro, a gente tem, por exemplo, hidratantes também no mesmo cheiro. Então, tudo que você está vendo aqui tem exatamente na mesma fragrância, ok? Linha capilar para homens, tá bom? Então, para o homem que está sofrendo aí com queda, gente, a mulher também, ela sofre com queda, tá bom? Então, se você usar o nosso shampoo anti-queda, isso pode te ajudar bastante a amenizar essa queda, fortalecer, né, o couro cabeludo. Temos também o shampoo 3 em 1, que ele já é basicamente shampoo, condicionador, serve para barba também, ok? Os nossos hidratantes corporais, tá bom? Eles hidratam até a terceira camada da pele. Então, eu te convido, né, a pessoa que te convidou, a passar o hidratante, por exemplo, em um dos seus braços, em apenas um, para que você veja a textura, tá bom? E sinta a diferença também. Os nossos sabonetes líquidos, a gente tem desodorante também, Rolon, são desodorantes que seguram absurdamente bem, por exemplo, suor, para quem vai para academia, para quem tem um dia mais intenso, de muito esforço físico, acaba suando bastante, e o nosso desodorante, ele segura bastante. Então, o que você já deve ter percebido até essa hora aqui? Que você não tem que se tornar uma nova pessoa, você já usa esse tipo de produto, só que o mercado não te dá nenhum tipo de benefício, não é verdade? E aqui falando sobre os óleos essenciais que eu acabei de falar com vocês. Loção anti-queda também, por exemplo, para quem tem a barba falhada, para quem de repente tem algum ponto do cabelo caindo, a nossa loção anti-queda também, junto do shampoo anti-queda, pode te ajudar bastante, beleza? Quais são os nossos públicos, né, diretamente as pessoas para quem a gente trabalha, né? A gente tem os consumidores, por exemplo, pode ser você que de repente já usa numa linha capilar, uma linha profissional, por exemplo, e você quer consumir esse produto mais barato. Então, uma vez que você se cadastra, você compra tudo pela metade do preço. Se você é uma pessoa que tem um perfil de revenda, você compra pela metade e vende pelo dobro. Então, esse é o segundo perfil que a gente trabalha. E o terceiro sou eu, né? E talvez a pessoa que te convidou para o nosso negócio hoje, né? Que trabalha da maneira empreendedora, ou seja, nós consumimos, nós revendemos e nós expandimos a marca também, né? E tem uma grande vantagem, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar da Moments, e o que isso representa para você é uma grande oportunidade, porque na sua região, a sua família, os seus amigos, provavelmente também não conhecem e vão conhecer através de quem? De você. E naturalmente, você gerando esse mercado consumidor, a Moments Paris te paga para o resto da vida, tá bom? Se você trabalhar com a parte de revenda, Leandro, eu já tenho um emprego, não me interesso muito por essa parte de desenvolvimento de negócio, mas se eu ganhar R$ 900 a mais, já me ajuda bastante, já pago uma conta, já consegue fazer uma reserva de emergência aqui. Então, se você vender 2 perfumes por dia, tá, gente? Isso aqui é facílimo de vender, basta você demonstrar isso para as pessoas. Você tem uma renda extra de R$ 900 se você vender esse perfume a 30, mas nós temos muitos revendedores que vendem a 40, ou seja, vendendo 2 por dia, aliás, a 45, você tem R$ 1.800 de lucro, vendendo apenas 2 perfumes por dia, ok? Vendendo 5 perfumes aí a 30, você tem 250 a mais, ou R$ 5.000 vendendo eles diretamente a 45, ok? E uma vez que você começa a desenvolver, expandir o nosso negócio, você começa a ser reconhecido dentro da companhia, né, com algumas graduações, por exemplo, 2K, 5K e 15K,
são graduações que a gente chama de, que você consegue fazer esse processo de uma maneira mais paralela, talvez levando junto do seu emprego, trabalhando parcial. Agora, para você chegar no nível de diamante, né, o diamante mesmo já é uma pessoa que normalmente até chegou nesse resultado trabalhando de uma maneira paralela, mas aí já tem o direito, né? A própria pessoa escolhe se ela quer continuar levando de forma paralela ou de repente trabalhar única e exclusivamente com a Moments, porque já tem uma renda aí de 6, 7 mil reais, talvez até mais, tá bom? E esse nível de preparação vai do diamante, o duplo diamante, o triplo diamante, que é onde prepara você diretamente para uma renda extraordinária, por exemplo. O diamante tem uma média de ganho de 6 a 7 mil, 5 a 7 mil, dependendo do diamante, um duplo de 7 a 12 mil e um triplo diamante aí vai de 15 a 20 até 30 mil reais. Nós temos triplo diamante ganhando, e naturalmente isso aqui não é da noite para o dia, tá bom, gente? Estou fazendo um trabalho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, beleza? Mas, olha que interessante, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai passar independente de você fazer o nosso negócio. Sim ou não? Vai passar da mesma maneira, então melhor que seja com você construindo o seu futuro, ok? Tivemos vários novos graduados, né? Somente no mês de maio, mais de 40 diamantes. A empresa, ela separa todos os meses a porcentagem de participação de lucro, ou seja, os bancos fazem isso, né? Normalmente o banco paga uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, para quem trabalha em mineradora, como a Vale, como grandes empresas, até participam dos lucros aí a cada 6 meses, e a nossa empresa, gente, ela divide mensalmente, né, os lucros dela conosco, né, as pessoas que levam a marca dela adiante. Então, vamos pegar aqui a referência de uma das nossas últimas participações de lucro, né? Então, um 2K, por exemplo, é uma pessoa que está movimentando 3, 4 mil reais ali aproximadamente, né, dentro da equipe dela. Às vezes tem 10 pessoas comercializando 400 reais, às vezes tem 20 pessoas comprando 200, eu não sei, né, e acaba tendo uma renda extra aí na casa de 300, 400 reais somente de bonificação, ou seja, essa pessoa nem só consome com desconto, ela já chega a ser paga pela empresa para consumir os produtos, ok? Um diamante, que é a graduação aí, que movimenta aproximadamente 60 mil reais em vendas, isso com às vezes 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, por isso que eu falei que leva aproximadamente 1 ano, né, para você construir isso, e só de participação de lucro a gente está falando de 4 mil reais, ok? Quando a gente fala de se filiar a alguma coisa, é natural que a gente queira se filiar a alguma coisa que está crescendo, alguma coisa que seja positiva, na é verdade? Então, olha o gráfico, né, do crescimento da nossa empresa, né? Se você pegar de janeiro para cá, a empresa já cresceu mais de 10 vezes, né? Ou seja, se eu quiser fazer parte de algo, com certeza eu vou escolher aquilo que está crescendo para que eu venha crescer durante o processo, não é verdade? Então, olha só de março, 684 mil, para abril, já foi um crescimento de quase 100%. De abril para maio, mais de 100% de crescimento, e de maio aí para o mês de julho, né, a empresa bateu 3,3 milhões de faturamento, com mais de 38 mil famílias cadastradas dentro do nosso negócio. E olha só, 38 mil famílias, e eu tenho certeza que você ainda não ouviu falar sobre o nosso negócio na rua, no bairro de vocês, não tem ninguém vendendo, e isso inclusive tendo pessoas já trabalhando em outros países, como Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai, e outros países iniciando também. A gente hoje já tem mais de 100 centros de distribuições espalhados pelo Brasil inteiro, mais de 330 franquias, onde você pode comprar os seus produtos diretamente desses lugares. A empresa já pagou mais de 1 milhão de bônus, por exemplo, em distribuição para nós, para mim, para você, para qualquer pessoa que está levando a sério, né, esse negócio. E uma das maneiras que ela paga isso é através do bônus de indicação. Lembra que eu falei do mercado, se você tivesse a chance de indicar para um amigo, para um familiar, para ele comprar pela metade do preço? Pois bem, imagina que a empresa você indicou a empresa para alguém, e a empresa falou, olha só, o Leandro me apresentou a Luciene, e a Luciene ela não conheceria a Moment se não fosse através do Leandro. Pô, então a Luciene fez uma compra aqui de R$ 1.000, eu vou dar R$ 100 para o Leandro, porque o Leandro me ajudou a trazer R$ 1.000 de faturamento para a empresa e uma nova cliente, que é a Luciene. Então, nada mais justo que a empresa dividir o lucro com a gente, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de como eles fazem os pagamentos. Uma vez que você se cadastra, você recebe um escritório virtual, onde nesse escritório a própria empresa faz toda a gestão da sua rede, do faturamento, de quanto você ganha, da distribuição dos lucros, ou seja, se fosse para você pagar somente por esse sistema, certamente já valeria no mínimo aí uns 5, 10 mil reais só pela equipe de desenvolvimento para poder te entregar uma ferramenta com toda essa gestão, tá bom? Isso a nível nacional, nível internacional, e tudo isso é gratuito para você.
tá bom? E olha só como ela vai fazendo o pagamento, né? R$ 1, R$ 10, R$ 5, isso referente a indicações. E para o resto da vida, que as pessoas que você indicam, elas também indicam outras pessoas. Por exemplo, eu fui lá e indiquei a Eliana, e a Eliana conhece a Isabel, que é uma excelente vendedora, e ela cadastra a Isabel. Eu cadastrei a Eliana, que é meu primeiro nível, a Eliana cadastrou a Isabel é meu segundo nível, a Isabel foi lá e cadastrou o Rafael cadastrou a Luciene, quando a gente vai ver, a gente tem aí 4, 5 níveis de pessoas que você não faz a menor ideia de quem seja, e você ainda assim está sendo comissionado em rede, tá bom? Então olha que coisa interessante, eu ganhei R$ 1,50 de alguém que fez uma compra na minha quinta geração, ou seja, eu indiquei alguém, esse alguém indicou uma outra pessoa, que indicou uma outra pessoa, que indicou uma outra pessoa que fez uma compra, eu não faço a menor ideia de quem que é essa pessoa e eu ganhei R$ 1,50. Assim como nesse aqui eu ganhei R$ 2,50, ganhei R$ 3,60, ganhei R$ 25 de alguém da quinta geração. Mais uma vez, eu indiquei alguém, que indicou alguém, que indicou alguém, que indicou alguém, que indicou alguém que fez essa compra e eu ganhei R$ 25. Então, isso vai acontecer com você também. Lógico que isso leva quanto tempo, Morales? Às vezes, para você receber no primeiro dia, às vezes você cadastrou alguém, essa pessoa fez uma compra, você já recebeu. E naturalmente, quanto mais tempo, mais pessoas desenvolvendo esse negócio, mais você ganha. Se você olhar só nessa página aqui, eu devo ter ganhado aqui no mínimo uns 60, R$ 70 no dia, tá bom? Vamos lá. Eu sei que é muita informação e nesse momento você deve estar com a cabeça a milhão, mas eu só quero que você entenda alguns pontos principais, tá bom? Não precisa se preocupar em entender absolutamente tudo, não. O que você tem que ter 100% de certeza? Eu preciso ter certeza que você entendeu isso, tá bom? Vamos lá. Tudo que você vê no catálogo, você compra pela metade do preço. Seu amigo está te vendendo esse perfume aqui, por exemplo, a R$ 30, uma vez que você se cadastra, você vai comprar ele a 15, ok? Se você quiser revender esse perfume que você comprou por 15, você tem o direito de revender ele a 30, 40, R$ 50, de acordo com quanto você quiser, desde que seja dentro do preço permitido. Nunca abaixo de 30, sempre acima de 30, beleza? Uma vez que você indica alguém que compre, sei lá, R$ 150, você ganha R$ 20, e se essa pessoa comprar 1.000, por exemplo, você ganha R$ 100. E para o resto da vida que essa pessoa que você indicou vier fazer uma compra, você ganha ainda 10% da pontuação. Ok? 4 pontos. Compra pela metade, vende pelo dobro, quem você indica você ganha de R$ 20 a R$ 100, e para o resto da vida 10% dos pontos. Beleza? Bom, provavelmente você, assim como eu, deve gostar de viagem, não é verdade? Você que está assistindo aí, você gosta de viajar? Quem aí gosta de viajar, coloca aí no chatzinho. Quem aí gosta de viajar? E de fazer um cruzeiro? Né? Imagina você viajar para um cruzeiro. Você gostaria? E de graça? E com os amigos? Né? Com tudo pago? Melhor ainda, não é verdade? Olha só, inclusive, a gente está falando de uma viagem que ela já aconteceu, inclusive. Né? Inclusive, antes de eu entrar na empresa. Eu entrei em maio e a empresa fez a viagem dela, a primeira viagem dela em abril. Né? O meu único arrependimento é de não ter tido a chance de estar, né, nesse primeiro cruzeiro. Então, embora eu não possa voltar atrás e fazer um começo para estar junto dessa galera aqui no cruzeiro, eu poderia ficar reclamando, ai meu Deus, eu perdi a oportunidade de estar lá com eles em abril, mas não, eu assumi a responsabilidade, falei, cara, que pena que eu não conheci antes, mas que maravilhosa hora que eu estou conhecendo agora o negócio. Então, se eu não estive no primeiro, eu garanto que eu estarei no próximo cruzeiro. Então, foram mais de 30 contemplados que foram nesse cruzeiro. Tem um monte de gente que não está nessa foto, que inclusive estava nos bares tomando uma, estava comendo, estava curtindo a piscina, porque a galera vai para o cruzeiro para isso, não é verdade? E olha só o que já está garantido aí para o ano que vem, né? A empresa já comprou adiantado 100 cabines de cruzeiros, porque na primeira já foram 30 pessoas, pouco mais de 30, e eles já compraram 100 cabines e eles já falaram, Leandro, vai precisar comprar mais cabine, porque a galera tá batendo qualificação, e eu não sei você, mas eu já garanti a minha vaga, e eu quero colocar só do meu time, no mínimo 100 pessoas dentro desse cruzeiro, então a empresa que se vire aí para comprar mais cabine, beleza? Uma vez que... e detalhe, como é que você ganha o cruzeiro, tá bom? Você atinge a qualificação de diamante, né, por cerca de 3 meses consecutivos, ou 6 meses alternados, e você ganha essa viagem com tudo pago. Gente, uma viagem de 5 dias, com pacote de bebida inclusa, você que bebe bebida alcoólica, pode tomar alcoólico, se você só toma suco, guaraná, energético, tá tudo lá, tá bom? E se você continuar crescendo no plano de carreira, assim como eu acredito que você vai fazer, você batendo 60 mil pontos, né, a qualificação de duplo diamante aí por 6 meses consecutivos ou 9 meses alternados, você ganha essa viagem maravilhosa que a empresa ainda não fez nenhuma e eu estou lutando aqui porque eu ainda não me qualifiquei para essa, para estar na próxima viagem, tá bom?
Assim como você batendo 120 mil pontos, que se movimenta já um valor bem considerável financeiramente para a empresa, em equipe, você ganha também uma viagem para Paris com acompanhante, com tudo pago, tá bom? Então, você se qualifica 6 vezes consecutivos a graduação de triplo diamante e você faz essa viagem. Seguindo ainda no plano de carreira, como o Blue Diamond, se você manter por 6 meses consecutivos ou 9 alternados, gente, 6 meses consecutivos ou 9 alternados vale para todos, tá bom? Então, você mantendo a qualificação de Blue Diamond com 350 mil pontos, faturando mais ou menos aí uns 700 mil reais por mês para a empresa, você ganha um bônus extra, além de tudo que ela te paga de 25 mil reais para você comprar uma moto ou fazer o que você quiser reformar sua casa, tudo bem. Você batendo Black Diamond com 650 mil pontos, né, que dá mais ou menos 1 milhão e 300 mil reais de faturamento para a empresa, durante 6 meses aí, você ganha 80 mil reais em bônus ou um carro no mesmo valor. E se você seguir aí com 1 milhão de pontos, equivalente a 2 milhões de faturamento para a empresa, durante 6 meses seguidos ou 9 alternados, você ganha aí 160 mil reais em bonificação ou um carro no valor de 160 mil. E essa é justamente a qualificação que eu me encontro agora, e eu acredito que a essa hora do campeonato, você já viu que eu não tenho nada de especial, sou um cara tão simples quanto você, apenas tive a oportunidade de começar um pouco antes de você que está começando exatamente agora, ok? O que é interessante dentro do nosso negócio, né, é o valor que a empresa distribui de volta, ou seja, tudo aquilo que ela arrecada, ela distribui diretamente para os revendedores, né? Então, sem somar o que ela paga de indicação, de recompra, de vitalício, de todos os bônus aqui, a empresa devolve para nós, né, executivos, 48,5%, ou seja, de 100% que ela arrecada, ela fica aí com 51,5% para ela e os outros 48,5% divide com a gente. Eita, Glória, imagina você no seu trabalho que o seu patrão fala, o gerente ficou doido e daqui para frente, tudo que a gente produzir aqui, 48,5% vai ser distribuído pela equipe. Eu tenho certeza que ia ter gente com foto do chefe na parede do escritório, verdade ou mentira? Mas vamos lá. A empresa já distribuiu mais de 3 milhões de reais em bonificação para todo mundo que faz essa máquina girar, né? Sendo que somente no mês de junho foi mais de 1,4 milhões, e eu já sei que esse mês aqui eles vão pagar ainda mais, porque provavelmente o faturamento está crescendo, ok? 3 pilares principais do nosso negócio, que é o plano de carreira, né? O nosso plano de negócio, isso que você está conhecendo agora, os nossos produtos que têm preço e qualidade, né? Então esses são os nossos fundamentos aí, melhor plano, melhores produtos, melhor preço do mercado. E aí eu te faço a pergunta, quanto valeria começar um negócio como esse, né? Sendo que só pelo sistema de treinamento, aqui é como se fosse uma faculdade, toda semana, toda terça e quinta, você tem essas apresentações de negócio, treinamento oficial da empresa, onde a gente traz somente os melhores treinadores para te trazer conteúdo, ou seja, só pelo sistema educacional, certamente já valeria no mínimo uns 5 mil reais, isso sem contar os produtos, tá bom? Então só pelas mentorias aqui já valeria no mínimo 5 mil reais. O escritório virtual que você tem acesso, cara, toda a gestão financeira, você consegue saber onde estão todas as franquias do Brasil, as franquias lá fora, onde a empresa faz toda a contabilidade. Alguém comprou um produto lá no Paraná, você é lá do Rio Grande do Norte, alguém comprou, a empresa faz todo esse trabalho de identificar a compra, linkar diretamente com você e pagar no seu escritório todos os dias. Ou seja, somente um sistema inteligente como esse já valeria certamente também mais de 5 mil reais. E a questão aqui é que é basicamente a livre escolha, tá bom? Então, lógico que, como é um negócio, você vai perguntar para a pessoa que te trouxe para essa apresentação qual que é o valor adequado para a sua realidade. Leandro, eu tenho uma loja no shopping, eu gostaria de comprar aqui 10, 15 mil reais de produto. Você chama a pessoa, você já monta aí a sua loja. Leandro, eu sou empregado aqui, eu queria fazer uma renda extra de uns 1.000 reais a mais. 1.000 reais para mim tá bom, já me salva, já é a feira, já é o mercado. Então, se você quiser começar com 67 perfumes, por exemplo, separa, sei lá, de repente uns 10 a 20 aí para demonstração e 47 para pronta entrega, onde a gente vai te ensinar a vender, a gente vai te ensinar a demonstrar. Eu tenho certeza que talvez até o perfume hoje você passe errado. A gente vai te ensinar, inclusive, onde passar perfume e qual que é a distância adequada para que você tenha um excelente resultado. Então, tudo você vai aprender dentro do nosso negócio. Leandro, tenho 1.000 reais. Leandro, eu tenho 700 reais. Conversa com a pessoa que te mandou esse link, né, essa apresentação, e define com ela. E aí, essas horas, você deve estar se perguntando, pô, Morales, e como é que era a sua realidade? Você está falando aí, eu estou te conhecendo agora, parece ser um cara bem sucedido, você já nasceu em berço de ouro? Talvez essa é a pergunta que você esteja se fazendo. E como é que eu, Leandro Morales, eu estava antes de conhecer esse modelo de negócio, né? Então, como você deve saber, né, gente, na planilha, vermelho é coisa
coisa negativa, é despesa, é coisa ruim, verde é receita. Então, naturalmente, talvez você esteja assim hoje, gastando mais dinheiro do que está entrando, diversas adversidades aí. Então, eu ganhava menos do que eu gastava, ok? Só que sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparece. Hoje você está conhecendo essa apresentação, né, diretamente do conforto da sua casa, pelo seu telefone. Então você tem internet, você tem um bom telefone para assistir. E eu, quando eu conheci numa estação de trem às 10 horas da noite, onde o rapaz que me apresentou essa oportunidade, por exemplo, a gente marcou diretamente nessa estação. E, gente, quando a gente busca para tirar uma foto, a gente busca o pior ou o melhor lugar para tirar uma foto. Eu tenho certeza que você, assim, para postar nas suas redes sociais, você, assim como eu, busca o melhor lugar. E, cara, você está vendo aqui na esquerda, né, que não é um lugar muito bonito. Então, se esse era o melhor lugar da foto, imagina como é que era o restante, né? Então, eu conheci ali onde era uma estação de trem, tinha gente usando droga perto, vendendo. Cara, é periferia, favela, você sabe como é que é, periferia não é diferente. Eu morava na periferia, graças a esse modelo de negócio, consegui sair, consegui tirar minha família de lá. Mas eu conheci, olha, inclusive, fiquei até um pouquinho mais bonito, tenho mais cabelo, porque realizei o sonho também de colocar cabelo nessas entradas aqui, talvez. Por que eu tô te falando isso? Porque talvez o seu sonho é consertar seus dentes, talvez o seu sonho é consertar os dentes do seu filho, talvez o seu sonho seja colocar implante capilar, eu não sei, prótese, como é que chama? Silicone, eu não sei, fazer uma lipo, eu não sei qual é o seu sonho. E esse negócio pode te ajudar a realizar, tá bom? Eu morava numa kitnet na quebrada, né, na periferia. Aqui onde você está vendo aqui do lado, tá vendo do lado esquerdo, do lado do guarda-roupa, eu tinha feito o meu primeiro pedido, cerca de R$ 1.500 em produto, fiz em 3 vezes no cartão, estava morrendo de medo de começar o negócio, mas graças a Deus, se eu pudesse voltar no tempo, eu dava um abraço nesse Leandro aí, que foi corajoso, acreditou no negócio e conseguiu mudar de vida. Mas te falo que na época eu estava morrendo de medo, tá bom? Mas, vamos lá. Tudo que tinha dentro da minha casa era basicamente usado, tal, comprava sempre de segunda mão. Talvez você hoje está numa condição e você fala, Leandro, agora eu já sou um pobre premium, comprei uma TV legal, comprei uma geladeira nova. E o que que o pobre premium faz? Ele vai lá e doa a sua geladeira, né? E aí tem o pobre lascado, que era justamente eu. Eu ia lá na casa André Luiz, que recebia essas doações, e eles vendiam essas coisas doadas para alguém mais lascado do que quem doou, e eles usavam esse recurso para cuidar de idosos, né, pessoas aí, de repente, com algum tipo de abandono da família. E então a gente fazia o bem, né, eu comprava um trem que funcionava, mais ou menos, ajudava lá a instituição. Como vocês podem ver, a minha casa ela não tinha parede, tá, gente? Então, aqui, ó, tinha uma janela atrás do guarda-roupa, vocês devem estar conseguindo ver na parte esquerda, na parte de baixo. Então eu coloquei esse guarda-roupa aqui para quem estivesse passando na rua não olhar para dentro da minha casa, porque tinha uma visão diretamente da minha cama, e isso não era muito confortável se acordar com alguém lá assim, né? Pelo amor de Deus. Então, essa era a minha realidade, né? Eu não sei qual que é a sua realidade hoje, mas não importa como você está hoje, se você está duro, se você está lascado. Eu costumo falar que quanto mais lascado você está e mais força de vontade você tem, mais você serve para esse negócio. Porque eu morava na periferia, eu morava na favela, eu estava quebrado financeiramente, mas a favela não morava dentro da minha cabeça. E dentro desses treinamentos eu me desenvolvi ao ponto de conseguir, né, mudar a minha realidade. Lembra sobre a ideia de ter a casa dos sonhos? Eu pude comprar um apartamento, esse aqui foi do zero, tá bom, gente? Eu comprei ele entregue pela construtora, não foi na planta, ele já estava zero, mas a gente que mobiliou ele todo, 100% do apartamento. Então, talvez seu sonho seja ter uma casa própria, um apartamento. A gente comprou esse apartamento, mobiliamos como a gente sempre quis. Minha designer foi a minha mulher, que me ajudou muito nesse processo também, né? Inclusive a fotinha dela ali. E esse era um apartamento de 3 quartos, né? Um sala estendida, o outro quarto tinha feito, né, um closet para mim e tal. Então, não sei qual é o seu sonho. Através desse negócio, pudemos comprar um apartamento na praia também, né? Então, não sei se você tem um sonho de ter um apartamento no litoral. A gente comprou em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, reformamos esse apartamento em setembro passado, né? Então, um apartamento que, apesar de ser de praia, tem bastante qualidade, a gente não perde muito padrão quando a gente vai para lá. De repente, você tem vontade de ter um carro dos sonhos, e se você pudesse ganhar esse carro, né? Através dessa indústria, né, desses 13 anos aí, eu já ganhei cerca de 2 carros, né, dentro desse mercado, sendo os 2 HB20. Na oportunidade anterior, a minha mulher também ganhou 2 HB20s, uma como a melhor treinadora mulher, né, daquela empresa, e outro por bater as metas, assim como eu. Então, por isso que eu estou te falando, você vai ter acesso a um sistema educacional que você nem imagina. Sabe aquela realidade? Talvez você sempre teve alguma coisa que te incomodou dentro de você. Você fala, cara, eu sou águia. Cara, eu tô aqui, eu moro na quebrada, mas eu não nasci para isso aqui. Você é a águia, só que você é uma águia que nasceu, né, eclodiu ali dentro de um galinheiro.
E o que acontece quando você põe uma águia, né, um ovo de águia dentro de um galinheiro que é criado por galinhas, né? Essa águia, ela até percebe que ela é grande, ela é meio desajeitada comparado com as galinhas, mas ela começa a ciscar, come minhoca, come o que é jogado lá para ela, e essa é a realidade do brasileiro, principalmente o jovem de periferia, pessoa de periferia que não tem acesso à informação, só que você é a águia, cara. E a gente vai te ensinar aqui a você se reconhecer como águia, vai aprender a vender, Leandro, eu odeio vendas, dane-se, cara, você tem que odiar ser pobre, tem que odiar andar duro, e a gente vai te ensinar como ter uma mentalidade vencedora e se desenvolver dentro desse negócio sem cobrar absolutamente nada mais pelos treinamentos, tá bom? Então, águia, aves de mesma plumagem voam juntas, né? Então, águia voa com águia, seja bem-vindo. Compramos aí no ano passado um Jeep, né? Edição de 80 anos da Jeep, super bacana, carro dos sonhos. Fazer viagens, já fizemos cruzeiros em 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 e eles fizeram esse cruzeiro agora esse ano, né? Eu ainda não estava na empresa, farei o do próximo ano. Já fizemos várias viagens internacionais, já fomos para Cancún 2 vezes, para o Chile 2 vezes, fomos para Punta Cana, cara, já fomos para Aruba, para Dubai, para o Egito, já viajamos o Brasil inteiro através desse modelo de negócio. E eu não estou aqui para te vender nenhum tipo de facilidade. Eu estou vindo aqui para te mostrar como funciona essa ferramenta, até porque tem uma grande chance de eu nem te conhecer, você nem fazer parte da minha equipe. Mas o que é importante que você saiba? Que existe uma ferramenta que ela funciona, que ela já foi testada por milhares de pessoas e muita gente está vivendo extraordinário. Tá bom? Então, talvez o seu sonho seja viajar pelo Brasil, viajar pelo mundo, esse modelo de negócio pode te ajudar. Né? Falando de carreira, né, eu e a minha mulher juntos já faturamos mais de 7 milhões dentro desse mercado, em outra companhia, já fui considerado o melhor treinador da empresa, a minha mulher foi considerada a melhor treinadora feminina, né? Então você está simplesmente entrando no melhor momento, na melhor empresa e com os melhores treinadores. Né? Então a chance de dar errado nisso aqui, querido, é simplesmente zero, porque imagina que você fez um pedido, pegou lá 10, 20, 30 perfumes, né? Leandro, eu só vendi metade. Se você vendeu metade, você já cooperou 100% do seu investimento e ainda tem 15, 20 perfumes aí para presentear alguém. E é como eu sempre disse, queridos, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, você pode começar agora a construir um novo final. Né? Então, talvez hoje você está com 40, 50 anos e fala, Leandro, eu estou nesse cenário, não tenho reserva de emergência, estou morando aqui junto do meu filho, estou morando junto da minha filha, é pau toda hora com o meu genro, com a minha genra, a gente não se entende, mas pela minha falta de planejamento passado, hoje eu vivo essa realidade e o meu convite para você é: o seu futuro não precisa ser uma repetição do seu passado. E se você tomar hoje a decisão de fazer parte